Conectadas, capítulo 6. Ayla. Ayla, o que você está fazendo aqui? Indagou uma voz autoritária atrás de mim. Quase pulei de susto com a interrupção, mas sabia que, se eu virasse sobressaltada, ia dar muito na cara que estava fazendo algo errado. Eu estava nos fundos da escola, entre o edifício principal e o muro que delimitava o final do terreno. Não havia janelas naquela parte, então ninguém de dentro do prédio poderia ver o que acontecia ali. Era o ponto perfeito. Eu me virei devagar, tentando manter uma expressão chateada. Oi, irmã Celestina. Eu estou procurando o colar que perdi. Tentei usar meu tom mais inocente, as mãos atrás das costas para evitar gesticular demais, como fazia sempre que estava mentindo. Não consigo encontrar em lugar nenhum. E por que estaria aqui? Ela estava com um olhar desconfiado. Não podia culpá-la. Afinal, eu não era exatamente a aluna mais querida pelas irmãs. Meu comportamento na escola era um pouquinho rebelde demais para o gosto delas. Eu vim aqui quando estava batendo perna pela escola no intervalo de ontem. Pensei que podia ter caído em algum lugar. Dei de ombros, tentando parecer casual. Irmã Celestina levantou uma sobrancelha e olhou ao redor, como se esperasse encontrar algo que me denunciasse. Minha fama já não era das melhores, mas eu não estava fazendo nada errado, então a irmã apenas suspirou. Bem, o sinal já vai bater, então vá logo para a sala. Não vou te isentar da advertência de chegar depois dos 15 minutos de tolerância. Com uma última olhada ao redor, ela foi embora. Mordi o lábio, ainda mantendo no rosto a expressão inocente enquanto a via sumir numa esquina. Vem, Ayla, sussurrou alguém alguns minutos depois. A voz feminina e aguda vinha do outro lado do muro. Deixa de ser medrosa, provocou outra voz mais rouca. Medrosa é a sua mãe, respondi carrancuda depois de dar uma última olhada na passagem lateral que levava ao pátio principal, de onde a irmã Celestina tinha vindo. Então corri até o ponto da parede em que havia uma protuberância de cimento e comecei a escalar o muro. Alcancei o topo com a respiração ofegante e vislumbrei a área extensa e abandonada atrás da escola. A grama era alta ali, exceto na parte onde Vitória e Adriana estavam paradas, olhando para cima, me esperando. Naquele ponto, a vegetação estava amassada e pisoteada de tantas vezes que havíamos pulado. Aquele terreno baldio era o local para onde fugíamos com mais frequência do que gostaria de admitir. A gente costumava esperar o sinal do primeiro tempo bater para não correr o risco de esbarrar com algum professor, mas raramente alguém passava por ali. Agora, porém, teríamos que tomar cuidado com a irmã Celestina. Tinha certeza de que ela ficaria de olho. Talvez até desse pela nossa falta, então era melhor voltar antes do intervalo entre as aulas. O motivo das nossas fugas variava muito. Uma aula especialmente chata, um dia de merda, o vício secreto de Vitória no cigarro, uma vontade louca de fazer alguma rebeldia. Hoje era por causa do filme que a professora de história ia passar. Aulas com filmes eram sempre insuportáveis e nunca rolava chamada. Era quase como se estivessem pedindo para a gente cabular. Vitória, Adriana e eu vínhamos de mundos muito diferentes, mas nossa vontade de mandar tudo pelos ares nos unia. Desce logo, Ayla, alguém vai te ver, esperneou Adriana, a mais medrosa de nós três. Ela estava com os cabelos crespos presos no alto e tinha aberto completamente a blusa de botões, deixando à mostra a regata branca que vestia por baixo do uniforme. Ao lado dela, Vitória, com seu bronzeado de quem tinha passado as férias de julho inteiras na praia, estava com o uniforme intacto. Seus cabelos lisos e tingidos de loiro, presos num rabo de cavalo, não tinham um fio fora do lugar, apesar dela ter pulado o muro havia poucos minutos. Ainda demorei um segundo analisando a vista do bairro.
O Colégio Santa Helena ficava num dos bairros mais nobres de Campinas, e dali de cima dava para ver os casarões ao redor. Era uma das escolas mais rígidas da cidade, com o ensino médio totalmente focado no vestibular. Nós três a odiávamos. Meus pais pagavam uma fortuna e se endividavam para manter a mensalidade em dia, tudo por causa daquela maldita Guerra Fria em que os dois estavam. Isso nunca tinha me irritado tanto quanto agora, porque antes eu só pensava, tomara que as dívidas fiquem tão grandes que eles finalmente tenham que conversar e se resolver. Vivia falando para eles que não precisava daquilo tudo, que eu era perfeitamente capaz de ser uma boa aluna em uma escola mais barata. Não que eu achasse de verdade que isso tinha muito a ver com meus estudos. Mas eles nunca me ouviram. Bem, principalmente minha mãe, porque meu pai só aceitava tudo calado, assim como eu. Mas agora eu realmente precisava da ajuda deles. Agora havia algo que eu realmente queria mais do que jamais quis na vida. Eu queria ir à Nevasca Expo e queria que o Léo me pudesse ir também, mas não tínhamos um tostão no bolso para fazer isso acontecer. Dei uma última olhada na vista antes de me impulsionar para a frente e cair agachada no terreno baldio. Corremos até a outra ponta da propriedade, onde uma obra abandonada servia para nos escondermos da vista de quem estivesse passando pela rua. Ok, me contem a maior merda que aconteceu com vocês essa semana. Vitória pediu assim que terminamos de nos acomodar na área cimentada, apoiadas em uma das paredes erguidas. Aquele também era um ritual nosso, compartilhar nossas desgraças para que as outras rissem e transformassem tudo em piada até que o problema não parecesse tão grande assim. Minha mãe tá traindo meu pai, soltou Adriana olhando as próprias unhas. De novo? Ela não disse que ia terminar com o amante? Disse, e terminou. Mas voltou? Não, arranjou outro. Adriana olhou para a gente séria antes de cair na gargalhada. Minha mãe não perde tempo. Por que ela simplesmente não se divorcia do seu pai, meu Deus? Perguntei chocada. As histórias da mãe da Drica sempre me deixavam perplexa. Eu nunca admitiria, mas era do tipo que ainda acreditava em amor verdadeiro. Bem, a vovó Tassi ia se revirar no túmulo se eles se separassem, respondeu Drica sarcástica. Bem, a vovó Tassi morreu, acho que ela não vai se importar. É uma hipocrisia tão grande, soltou ela de repente, jogando as mãos para o alto. Eles nem dormem mais no mesmo quarto, sabe? Mas Deus não permitiria aquilo. É preciso manter a família tradicional brasileira, debochou. Deus é um cara tão bacana, não sei por que jogam sempre a culpa das merdas que fazem em cima dele, comentei chateada. As três riram e quando o silêncio recaiu, olhamos para a Vitória. Bem, a minha maior merda foi que a minha mãe encontrou um maço de cigarros na minha mochila. Sério, Vicky? E aí? E aí eu falei que era da Drica. Ela se virou para a amiga. E ela me proibiu de andar com você. Aff, ridícula. Drica tentou dar um tapa em Vicky, que se contorceu para desviar enquanto eu dava risada. Quando as duas olharam para mim, suspirei. Não é exatamente uma merda, mas sabem aquele evento caríssimo que eu queria muito ir? As duas assentiram com a cabeça. Tá rolando um concurso de cosplay para ganhar entradas e eu preciso da ajuda de vocês para vencer. Cosplay não é muito a sua cara, disse Vicky me analisando com a sobrancelha erguida. Eu sei, também nunca me imaginei fazendo um negócio desse. Respirei fundo para tomar coragem de continuar. Mas eu preciso ganhar para ir na feira e conhecer o Léo. Léo, o seu namorado virtual? Odiava quando Drica falava daquele jeito, como se estivesse caçoando do meu relacionamento. Ou o que quer que aquilo fosse.
Certamente não era uma amizade, mas será que eu poderia chamar de namoro quando não tínhamos nem mesmo dado as mãos? Drica e Vicky deviam pensar a mesma coisa pelo olhar que trocavam sempre que eu trazia o assunto à tona. Mas elas nunca admitiriam, porque aquela era uma das nossas regras. Não julgarás. Eu tinha contado para elas sobre o Léo e o jogo quase sem querer. Vicky ficou sabendo antes da Drica, porque tive que pedir para usar sua caixa postal para receber o presente de aniversário que ele queria me mandar. Mas quando ela me perguntou o motivo, dei a entender que Léo era um primo distante com quem tinha retomado o contato e que, por causa das férias do porteiro do meu prédio, precisava desse favorzinho. Não sei se Vicky acreditou, principalmente depois, quando ele mandou outro presente, mas ela nunca comentou nada. Não tenho certeza de por que menti. Acho que senti que era algo pessoal demais e que elas não aprovariam. Mas, alguns meses atrás, no dia que divulgaram a notícia da Nevasca Expo, eu estava tão chateada por não poder ir que acabei falando sobre isso em um dos nossos desabafos ali no terreno baldio. Quando contei a verdade sobre o Léo, Drica arregalou os olhos. Jura que você tem um namoradinho virtual? Eu me encolhi incomodada com o tom de deboche em sua voz. Ele não é meu namorado. Murmurei sem graça, mas ela nem me deixou explicar nada. Eu jurava que você era lésbica. Foi a minha vez de arregalar os olhos. Que? Por quê? Será que eu tinha deixado minha dúvida tão na cara assim? Drica deu de ombros. Não sei. Foi só uma sensação que eu tive. Quer dizer então que aquela história de primo era tudo mentira? Questionou Vicky e eu me encolhi novamente, dessa vez de vergonha, mas ela não parecia chateada. Mesmo assim, me senti péssima, porque esqueci completamente que tinha inventado essa história. Bem que eu achei tudo muito estranho. Mas por que você mentiu, Ayla? Eu desconversei evasiva e tentei conduzir o assunto novamente para o Léo e a Nevasca Expo. Drica e Vicky se ofereceram para comprar o ingresso para mim, mas eu fui terminantemente contra. Eu odiaria ficar devendo dinheiro a elas sem ter como pagar de volta. E eu faria questão, mesmo que tivesse que economizar pelo resto da vida. E elas jamais aceitariam, o que era outro motivo para minha recusa. Vocês vão ajudar? Indaguei agora sobre o concurso de cosplay, ignorando a pergunta da Drica. As duas se entreolharam e deram de ombros. É para isso que estamos aqui, não é? Pode contar com a gente. Léo Lopes, online, 2 de maio. Ayla Mihara, 15h53. Ai, meu Deus, minha tia acabou de me dar um presente de aniversário incrível. Léo Lopes, 16 horas. O quê? E como assim é seu aniversário e você não me disse? É hoje? Ayla Mihara, 16h05. Hahaha. Não, foi segunda. Não curto muito aniversários, por isso não falo nada. Mas, nossa, ela me deu aqueles bonequinhos cabeçudos da Bela e da Fera. Eu sempre quis começar a coleção, mas é muito caro. Léo Lopes, 16h10. Que legal! Eu amo os bonecos da Funko. Meu pai tem uma coleção aí, comecei uma também. Pô, eu adoro aniversário, por que você não gosta? Ayla Mihara, 16h11. Sei lá, nunca acontece nada de bom. Léo Lopes, 16h12. Peraí, foi por isso que você falou que tava na merda segunda? Ayla Mihara, 16h12. É. Graças a você foi um dos melhores aniversários que eu tive. Léo Lopes, 16h12. Que droga, eu teria me empenhado mais se soubesse que era seu aniversário. Tô me sentindo mal agora. Queria te mandar um presente também. Ayla Mihara, 16h12. Hahaha, não precisa. Você já me deu um ótimo presente. Léo Lopes, 16h12. Mesmo assim, né? Tinha um presente perfeito em mente,
mas acho que ficaria meio esquisito se eu pedisse seu endereço para mandar. Ayla Mihara, 16 e 12. Ha. Acho que sim. Ah, já sei. Tenho uma amiga que tem caixa postal. Serve? Léo Lopes, 16 e 12. Sim. Capítulo 7. Raíssa. Sábado era dia de programa em família. Era uma tradição que meus pais criaram quando meu pai começou a trabalhar fora, para que a gente não deixasse a vida e as obrigações nos afastarem. Normalmente eu adorava. Escolhíamos um restaurante, um parque ou qualquer coisa legal que estivesse acontecendo na cidade e nos reuníamos para comer besteira juntos e compartilhar as novidades. Sempre divulgávamos a programação no grupo da família, convidando qualquer um que estivesse por perto. Tínhamos um tio que também morava em Sorocaba, mas os outros parentes se espalhavam pelas cidades vizinhas e às vezes estavam dispostos a pegar a estrada só para nos ver. Costumava ser bem divertido. Mas hoje, em especial, eu estava muito aflita com um concurso de cosplay e com a possibilidade de Ayla ganhar. Minha preocupação com sua determinação era tanta que eu preferia que qualquer outra pessoa vencesse, se isso significasse que ela não iria conseguir. O que era horrível, mas era melhor do que decepcioná-la com a verdade. E me decepcionar também. Eu não estava pronta para admitir ao mundo que eu gostava de meninas. Não tinha certeza de como as pessoas iam reagir, principalmente meus pais. Minha mãe era toda, respeito as opções de cada um, mas não precisa ficar se beijando assim em público, como se fosse muito mente aberta. Mas ela não entendia que, não era uma opção. Se fosse, será que eu não teria escolhido o caminho mais fácil? E 2, aquele era exatamente o tipo de pensamento que só pessoas preconceituosas tinham. Afinal, ela nunca reclamava de casais héteros, mesmo que a conduta deles às vezes fosse muito mais explícita. Mas meu pai costumava manifestar muito sua opinião, mas, vez ou outra, eu o via repreender minha mãe quando ela fazia algum comentário preconceituoso. Isso não significava, é claro, que ele apoiaria a homossexualidade da própria filha. Quantas vezes, afinal, eu não tinha ouvido sobre pais que militavam pelos direitos LGBTQIA+, mas não conseguiam aceitar quando seus filhos assumiram? Porém, mesmo se minha família me apoiasse, em nossas conversas, ela nunca tinha dado nenhum indício de que também se interessava por meninas. Ela gostava de mim como Léo, então não acho que ficaria muito feliz ao descobrir que eu sou mulher. Seria desolador ter que lidar com o distanciamento dela. Por ora, minha única meta era vencer o concurso e impedir um desastre. Terra chamando Raíssa. Meu pai falou, estalando os dedos na minha frente. Meu olhar focou em seus olhos castanho escuros e na sua sobrancelha arqueada. Estávamos na frente de uma barraca de sorvete num circuito de food trucks, que acontecia naquele final de semana num dos parques da cidade. Nós dois tínhamos sido incumbidos da missão de levar sorvete para a mamãe enquanto ela guardava a mesa, conseguida a muito custo, com meu tio Jorge, irmão do meu pai, e minha prima Madu. Ui, desculpa, eu disse saindo do devaneio. Tá tudo bem? Perguntou preocupado, apesar do olhar feio que o atendente da barraca lançava para nós. Havia uma fila crescente atrás do meu pai e as pessoas pareciam estar começando a ficar impacientes. Você parece que anda no mundo da lua ultimamente. Foi mal, eu estava só pensando no concurso de cosplay. Fiz um gesto com a mão para que deixasse para lá como se não fosse importante. Eu vou querer chocolate belga com baunilha, falei mudando de assunto enquanto me virava para o atendente. Meu pai pegou a carteira para pagar.
Ele já devia ter feito outros pedidos enquanto eu estava viajando pensando em Ayla, e voltou ao assunto. Já falei que você devia tentar a fantasia de Arlamian, o rei dos elfos. É a sua melhor interpretação, elogiou com um sorriso animado no rosto moreno. Minha família paterna tinha origem indígena, então meu pai tinha olhinhos puxados e cabelos pretos e grossos que mantinha quase rente, além da pele acobreada. Eu era uma boa mistura dos genes do meu pai e da minha mãe, mas a pele, os olhos e a cor dos cabelos vinham dele. Da minha mãe, eu tinha herdado os fios cacheados e cheios, a estrutura mediana e o corpo um pouco curvilíneo, exceto pelos quadris largos. Mas a roupa dele é a mais difícil de fazer e conseguir acessórios. São muitos detalhes. Eu já tinha repassado aquela ideia várias e várias vezes na cabeça. Léo, inclusive, concordava com meu pai. Como vídeos eram liberados no concurso, ele tinha certeza de que minha interpretação de Rei dos Elfos sairia vitoriosa. Mas se fosse para ser fácil, não seria um concurso, não é? Comentou enquanto passávamos para o lado, esperando os sorvetes. Se você fizer algo mais complexo, tem mais chances de ganhar. Eu sei, concordei desanimada enquanto recebíamos os pedidos. Filha, eu tenho certeza de que você vai conseguir. Ele passou o braço pelo meu ombro e me puxou em direção à mesa. Minha menininha é muito capaz e vai mostrar a eles que faz o melhor cosplay do país. Apoiado! Exclamou tio Jorge, que só tinha ouvido a última parte, fazendo todo mundo rir. Até eu abri um meio sorriso, me rendendo. Ao lado dele estava minha priminha de 2 anos. Ela estendeu os bracinhos gorduchos para o pote que meu pai entregava ao tio Jorge, rindo alegre enquanto o pai dela começava a dar o sorvete em sua boca. Em seguida, eu e meu pai nos sentamos ao lado de mamãe, de frente para eles. Jorge, você tem falado com a Ivanilde? Perguntou meu pai, dando uma colherada no sorvete. Ivanilde era a prima deles mais afastada da família, porque morava com a minha avó em Brasília, junto às 2 filhas, Maria Isabel e Paola. Ela anda sumida. A Paola falou que não está bem de saúde, teve um treco depois que a Bel apareceu em casa com uma garota. Me senti enrijecer e ergui a cabeça bruscamente. Que? Soltei sem querer. Mentira! Exclamou minha mãe chocada com a informação, levando a mão à boca para esconder a surpresa. Meu coração batia acelerado enquanto os 3 fofocavam. Pois é, sua prima Maria Isabel contou para a família que é sapatão, e a Ivanilde quase morreu do coração quando soube. Foi pro hospital e tudo. Tio Jorge balançou a cabeça em reprovação. Não sei por que a surpresa, estava na cara que aquela ali jogava no outro time. Eu olhei para minha prima, que agora segurava o pote em suas mãos e estava focada em tomar seu sorvete, completamente alheia às barbaridades que os adultos à mesa falavam. Bom, sabendo ou não, a Ivanilde deu uma sumida porque está morrendo de vergonha de contar para a família, comentou tio Jorge. Coitada, não sei o que faria no lugar dela, minha mãe disse, me fazendo encolher ainda mais. Meu Deus, eu queria morrer. Também queria falar alguma coisa, qualquer coisa, mandar todo mundo calar a boca, aqueles hipócritas preconceituosos, mas nenhum som saía de mim. O Fred deve ter ficado revoltado também. Meu tio assentiu. Expulsou a menina de casa e tudo. Ah, gente, mas também não é para tanto. Minha mãe tentou amenizar. Afinal, é a filha deles. Se ela gosta de meninos ou não, isso não muda o caráter dela. Meu tio apertou os lábios revoltado. Para mim, isso é falta de uma surra. Aí já acho exagero, Jorge. Concordo com a Marta que isso não muda nada. Só é um pouco difícil aceitar.
A gente, quando tem filhos, planeja todo um futuro, pensa nos netos que vão nos dar. Uma notícia dessa dá uma balançada, mas não é o fim do mundo. Como se não bastasse, ele se virou para mim e deu um tapinha na minha mão, apoiada sobre a mesa. A Raíssa aqui pode ser o que ela quiser, mas acho que desse mal a gente não sofre, não é não, filhota? Ele me cutucou fazendo graça, mas eu não consegui sorrir. Na verdade, eu tive que me esforçar para não chorar. Ayla Mihara Online, 4 de maio. Ayla Mihara, 18:12. Oi, tá por aí? Sabe o que eu acabei de me tocar? Que a gente tá se falando tem uns dias, mas não trocamos mais nenhum contato, né? Preciso saber se você é real mesmo. Ha, 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 ha. 5 de maio. Ayla Mihara, 15:43. Será que eu devo me preocupar com o seu sumiço? 6 de maio. Ayla Mihara, 10:43. Ou considerar isso como um não sou real? Ayla Mihara, 14:46. Tem o Leonardo Lopes no Facebook que parece com a sua foto do perfil aqui do Skype. Será que se eu adicionar ele, vai vir me dizer que nunca jogou feéricos na vida? Leonardo Lopes, 20:12. Oi, pro seu azar eu sou real, hahaha, pode adicionar. Viajei para casa da minha avó esse final de semana e fiquei sem computador. Tava morrendo já. Ayla Mihara, 20:30. Ah, que susto, tava ficando preocupada. Adicionei. Léo Lopes, 20:32. Beleza, vou mandar seu número por inbox.